Oi, gente, vamos lá. Deixa eu ver se agora dá certo. Caramba, a Jéssica falou que também não estava conseguindo me ouvir. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Que bom. A Jéssica falou que não estava dando para ouvir, aí eu saí e entrei de novo. Vamos ver. Peraí, vamos ver se eu consigo publicar aqui, que agora aprendi a publicar o tema. Mas espera. Não estou conseguindo publicar. Fixar comentário. Boa. Vocês estão me ouvindo bem, né, pessoal? Pronto, a Jéssica entrou. Vamos lá. Peraí. Vamos lá. Sim, agora sim. Tá bom. Que bom. Então vamos lá. Vamos ver se a Jéssica entra e a gente consegue escutar. Oi. Oi. Ah, agora sim. Voltou. Oba. Ah, é o Instagram que Era hoje deu eu. um. É, Era mas era o você? meu. Era o meu, porque você saiu e ninguém me ouvia. Mas quando eu entrei, você já ficou muda, entendeu? Eu Ah, achei que era o então era o Instagram. meu. Era o meu Instagram, então. Ah, então. Ó, faz tempo que eu tô pra te falar uma coisa, eu só lembro quando a gente tá ao vivo, então eu vou falar quando a gente tá ao vivo. Você tem que mudar essa luz branca da sua casa, tá bom? Ah, mas aqui é escritório, né? Então tem que ficar. Mas vai ser o quarto de uma criança em breve, Ah, mas né? vai mudar tudo, né? Amanhã a gente Eu vai só embora, lembro de te gente. falar Eu vou isso quando a contar gente pra tá você. online. Eu só, ó, Escritório de segurança, desculpa o todo mundo. puxão, desculpa o puxão de orelha público, mas eu só lembro disso quando a gente tá online, tá? Porque eu não te vejo todo dia na câmera, a gente fala pelo telefone, né? Não, mas tem que ser claro para despertar, senão, minha filha, melatonina vem, já era. Grávida, trabalhando à noite, já viu, né? Vamos lá. Bom, pessoal, Boa noite, gente. vamos lá. Jéssica, olha aqui, você tá vendo que eu consegui fixar o tema aqui embaixo na tela? Top. Aprendi com uma seguidora nossa que me ensinou. Sério? Bom, vamos Legal. lá. Gente, a gente fez um roteirinho para falar com vocês sobre o assunto de hoje, que é do interesse de muita gente. E aí a gente vai passar por esse roteirinho, que tem muita explicação sobre choro, tem muito assunto para falar. E aí a gente vai tentar depois responder umas dúvidas de vocês sobre esse assunto, mas Ai, tá mudo, ó. Estão falando que tá mudo. Tá mudo? Você tá me ouvindo? Não, eu tô te Ah, ouvindo. Eu tô uma muito pessoa. gorda? Você tá me Eu tô ouvindo? te ouvindo, não, tô te ouvindo, mas uma pessoa escreveu tá mudo. Gente, se tiver Não. mudo, vocês avisam. Tá, falou que não tá mudo. E aí a gente tenta responder as perguntas, né? Depois que a gente passar por esse roteiro, por todos os pontos relacionados ao choro, para que a gente tente responder, tá bom? Mas como eu tava explicando para o pessoal, Jéssica, antes de você entrar, que como agora a gente tem feito lives com assuntos específicos, a gente também não vai responder assuntos que não tenham a ver com o assunto de hoje, tá, pessoal? Então, Sim. se atenham ao assunto de hoje, que é choro infantil, tá bom? Bom, você quer começar? Quer que eu comece? Pode começar. Então tá bom. Então eu vou começar, gente. Eu vou olhar para baixo de vez em quando porque eu tô olhando para o meu roteiro. Mas Ainda. eu vou começar fazendo uma pergunta, e eu queria muito que vocês refletissem sobre essa pergunta ao longo da sessão de hoje, né? E eu acho que é uma pergunta muito legal. Quando a gente fala de chorar, né? Vocês conseguem relacionar o choro a se estressar ou a se acalmar? Né? Acho que essa é uma pergunta fundamental para que cada um se faça, né? Porque quando a gente É. fala, putz, o choro estressa ou o choro acalma, né? E Isso qual faz, a gente, memória, né? Qual a memória que a gente que tem cada com um relação tem. ao choro? Cada indivíduo, né? Cada um de nós temos uma memória, né? Pode ser boa, Exatamente. pode ser ruim, remete à nossa infância. E quando a Esse é o gente primeiro faz essa ponto. pergunta, né? Quando a gente fala o choro estressa ou o choro acalma, isso faz muita diferença, né? Porque quanto menor a criança, mais a gente fica agoniado porque a gente não consegue barrar o choro. Então, eu acho que aqui a gente vai falar de muita coisa relacionada a isso, porque o nosso grande intuito aqui é que vocês repensem como vocês encaram muitas vezes o choro. E tem muita gente aqui que talvez já encare da forma como a gente encara, mas que vocês repensem qual a reação que o choro tem em vocês, como vocês daí reagem quando o choro vem,
qual o papel que vocês têm, o que vocês fazem depois desse choro, para que a gente consiga plantar uma sementinha aí em cada um de vocês. Tomara que a gente consiga, né? Para que cada um repense, né? Então, vou começar. Vamos lá, você vai me complementando, tá? Tá bom. A primeira coisa, então, gente, é o seguinte: o choro, inevitavelmente, ele está comunicando pra gente ou uma necessidade que não foi atendida, ou uma necessidade que a criança tem naquele momento, ou é uma válvula de liberação de estresse. Tá? Então, é sempre importante que vocês tenham isso em mente, né? E aí, quando a gente está falando que é uma necessidade que a criança está comunicando, de que necessidades a gente está falando? Podem ser várias necessidades, né? Então, uma criança mais nova, pode ser que ela tenha sido muito impactada por diversos estímulos no ambiente, pode ser que ela esteja com fome, pode ser que ela esteja precisando ficar mais em contato com a mãe, pele a pele, pode ser que ela precise de menos iluminação, pode ser que ela precise de menos barulho. Uma criança maior, pode ser que ela esteja chorando porque ela se frustrou que um amigo tirou o brinquedo da mão dela e ela não sabe como lidar com aquela situação, ou ela não conseguiu o que ela queria. Né? Então, eu vou dar um exemplo. Hoje, né, Jéssica, a gente já conversou sobre isso. Meu filho ganhou um ovo de chocolate hoje. E eu falei, você não vai comer. Não vai Não comer. vai fazer igual o Luca. Não vai fazer igual o Luca. Não vai comer hoje. Não vai. E assim, gente, eu aguentei um choro por assim, acho que uns 15 minutos ele chorou inconsolavelmente no meu colo. Então, eu sabia de onde estava vindo aquele choro, né? Então, quanto maior a criança, estou falando de uma criança de quase 3 anos, é muito mais fácil a gente entender de onde está vindo o choro do que um bebê de 3, 6, 8 meses, né? Quanto maior a criança, mais fácil a gente consegue entender. Agora, quando a gente entende que o choro, ou ele é ou ele é uma comunicação de uma necessidade não atendida, ou ele é uma liberação de estresse, uma dessas duas coisas, fica muito mais fácil a gente entender esse choro. Porque se a gente entende o que pode ter acontecido para gerar aquele estresse na criança, ou... Porque essas duas coisas, apesar de que a gente fala é a liberação de estresse ou é uma necessidade não atendida, elas estão muito interligadas, né? Porque vamos esmiuçar isso daí um pouco melhor. Vou pegar uma criança bem pequena, tá? Uma criança que ainda não entende comunicação verbal, uma criança que a gente ainda não consegue interpretar as necessidades dela, né? Quando ela não tem uma necessidade atendida, ela vai chorar. E esse choro é uma liberação de estresse, né? Por isso que eu falei duas coisas, mas elas estão muito interligadas. Então, por exemplo, um bebê de 3 meses que ficou o dia inteiro, vamos pegar o dia de ontem, que foi domingo de Páscoa, que ficou o dia inteiro num almoço de família, né? Não o dia inteiro, mas uma boa parte do dia num almoço de família. As sonecas dele não foram feitas de forma muito adequada. Ele não fez sonecas longas, como talvez ele faria em casa num ambiente de rotina normal. E aí ele foi ficando cada vez mais estressado com aquele monte de gente no ambiente, com aquele monte de falatório, com aquele monte de gente pegando ele no colo, porque tinha muitos familiares juntos e todo mundo queria pegar esse bebê. Vocês acham que esse bebê vai estar super estressado ou não? Né? E aí, qual que é o papel nosso, né, enquanto mães, de quando esse choro vier no final do dia, por exemplo, olhar para trás? Eu estou usando o exemplo de ontem porque foi domingo de Páscoa e é recente, mas isso poderia acontecer em qualquer dia da semana, qualquer final de semana onde você encontra com a sua família. O que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar para o passado da criança quando acontece essas crises de choro e pode ser que seja uma criança que chora todo dia, que não precisa ser final de semana, né? E aí você olha para esse dia dessa criança e fala: existiram eventos onde essa criança me deu sinais, onde essa criança me deu informações de que talvez aquilo fosse muito para ela e eu não respondi, eu não me conectei o que eu precisava me conectar com essa criança para de verdade
entender o que ela precisava e qual era o limite dela para atender a necessidade que ela precisava. E assim, a gente está falando aqui de um exemplo onde a estimulação pode ter sido muita, mas essa questão de se conectar verdadeiramente com a criança para entender qual é a necessidade dela naquele momento e se você ultrapassou a necessidade dela, se você atendeu, se você respondeu ou não, pode acontecer com qualquer faixa etária e não no que diz respeito só à superestimulação. Né? Então, uma criança mais velha, por exemplo, uma criança de 1 ano e meio, que não necessariamente a gente esteja falando de muito estímulo no ambiente, mas uma criança de 1 ano e meio, que tinha uma necessidade, talvez, de ficar mais no colo, mas porque ela já está engatinhando ou já está andando, fica o dia inteiro no chão e os pais não percebem que ela quer ficar mais tempo no colo, porque talvez ela esteja precisando de mais colo, de mais contato físico, de mais conexão. Isso para a criança pode gerar um estresse também, né? Então, essa questão, gente, de gerar estresse, de acúmulo de estresse, elas podem ser várias, né? Então, assim, acho que o ponto mais importante aqui é a conexão com a criança para você entender da onde está vindo essa necessidade não atendida que gera estresse, é um ponto tão fundamental e é tão importante essa conexão, né? E a gente hoje em dia fica muito com a cara no celular, no tablet, no computador e não olhando tanto a criança para entender qual é a necessidade real dessa criança. Porque se existe uma conexão de verdade e você está prestando atenção no que aquela criança precisa, no limite daquela criança, né? E quando a gente fala de choro, muitas vezes é porque ultrapassou o limite daquela criança em qualquer ângulo que precisava, né? Seja no ângulo emocional, seja no ângulo do que ela precisava ser interrompido de estímulos e ser colocada para dormir, seja no ângulo de frustração, qualquer que seja o ângulo que ultrapassou, é porque talvez a gente não tivesse com um olhar atento naquele momento para falar, ops, agora está na hora de interromper isso aqui e atender o que eu estou percebendo de necessidade do meu filho e da minha filha. E aí o que acontece? Quando essa necessidade não é atendida, de qualquer natureza, gente, de qualquer natureza, vai acumular estresse. Né? Vai acumular uma frustração dentro da criança, vai acumular um estresse ou por cansaço ou por frustração, e tudo isso precisa ser extravasado em algum momento. Né? Acho que esse é o grande ponto, né, Jéssica? E eu acho, para complementar, né, tudo que você falou, que eu acho que linka bem, muitas vezes nós pais não sabemos lidar com o choro, né, da criança. Então, a gente quer o tempo todo calar esse choro, porque o choro faz mal para o nosso emocional, né? Então, assim, a gente vê o nosso filho chorando, o nosso cérebro, ele é informado que, né, a pessoa que a gente mais ama está sofrendo. Então, qual que é a nossa reação? Calar o choro da criança. Só que quando a gente sempre está calando, o que é? A criança começou a chorar por algum motivo, você vai ali, dá um brinquedinho e distrai. Ou você dá chupeta, ou você coloca dá mamadeira, ou você dá o peito, enfim, qualquer forma que você encontra para poder distrair a criança e não deixar ela extravasar, ela vai acumulando essas toxinas ao longo do dia, porque ela não liberou o estresse que ela precisava. E na hora de dormir, é muito normal, às vezes, a mãe fala assim, nossa, mas eu atendi isso que a Luciana está falando, não sei o que acontece, porque eu atendi as necessidades de sono, eu atendi as necessidades de alimentação, tá tudo ok, mas esquece da questão emocional. Então, quando a Lu falou ali atrás, atender as necessidades, vocês têm que entender essas necessidades de uma forma ampla, tá? O emocional da criança, ela ainda não sabe lidar muito bem, né? Sintonizar muito bem, então ela vai se estar chorando. Se a gente quer calar o choro, que horas que o bebê vai fazer isso? Na hora que ele está mais cansado, que é o final do dia. Então, é muito normal, às vezes, a mãe falar, mas está tudo bem, eu respeitei a janela de sono, meu filho sai dormir no horário adequado. E ele sempre vai chorar, ele sempre chora na hora de dormir. Porque dormir é um momento de separação. De entrega, né? Exato. Se essa criança ela não está bem com ela mesma, ela não está emocionalmente bem, ela vai chorar para extravasar esse sentimento dela. Exatamente. É super normal, às vezes, a criança chorar por 20 minutos antes de dormir, porque ela quer liberar aquilo que ela não conseguiu liberar ao longo do dia, né, Lu? Eu vou falar daquele estudo, né, que é muito legal.
foram feitos estudos estudando lágrimas emocionais e lágrimas de lubrificação, lágrimas que o organismo gera, que não necessariamente são lágrimas emocionais, né? Tipo numa cebola, numa Uma fumaça, né? fumaça, exato. E aí, quando analisaram as lágrimas emocionais, né? Que são lágrimas emocionais? Tanto lágrimas de choro, né? Por tristeza, por liberação de estresse, quanto lágrimas de alegria, que também são lágrimas emocionais. Essas lágrimas, elas continham muitas toxinas que são importantes de serem liberadas para o nosso organismo, porque ele precisa extravasar essas substâncias e não acumular, né? Porque se o corpo suprime essas substâncias, a gente não relaxa, né? Então, as lágrimas também são um sistema excretor do organismo, né? A gente não pode esquecer disso. E é o que a Jéssica falou. O grande problema é que a gente se incomoda com o choro, né? A gente se sente culpada. Então, uma grande reflexão em tudo isso é você olhar para você e para o seu histórico e você falar como eu me relaciono com o choro, como eu fui acolhida pelos meus pais em relação ao choro, como Foi eu lido. ou foi reprimida, né? Porque o choro Isso, muitas vezes é repreendido. Ah, não chora, a criança não tem que chorar, você já tá mais velho, não chora. E o choro não é só uma engole o questão dos bebês. choro. Engole o choro, E assim, o choro, ele não tem a função só de comunicar, ele tem a função de liberar o estresse. Então, a gente chora quando está estressado. Por que que um bebê que ainda não consegue nem lidar ainda com as emoções não tem o direito de chorar? E o papel dos pais é justamente esse, de entender qual que é o motivo do choro e acolher. E não Isso. ficar arrumando fórmulas assim, vou calar o choro. Porque quando a gente, por exemplo, um bebê que usa chupeta, então, a chupeta, né, a partir de 6 meses de idade, mais ou menos, ela já tem um valor emocional. Então, a criança, ela sabe que a chupeta vai acalmar ela. Então, a mãe sabe que a chupeta acalma, então a criança está naquela chorando, a mãe dá chupeta, o bebê cala. O bebê calou, mas ele ainda está angustiado. É Então, é isso. normal. Então, assim, às vezes a mãe fala, nossa, mas eu estou fazendo, reeducando o sono, mas ele ainda continua despertando várias vezes à noite porque ele não dormiu bem emocionalmente. Então, assim, E, não é eu vou fazer uma reeducação de sono, os despertares vão acabar. Se a emoção, né, se a questão emocional não estiver bem resolvida, não vai resolver, porque a gente está olhando a saúde toda da criança, né? E quando Da a gente família. fala, né? Porque quando a gente fala, vou parar um choro, né? Um choro emocional, né? E teve muita gente aqui perguntando da birra, eu vou falar um pouquinho da birra depois. Mas quando a gente fala de parar um choro emocional, o que vocês têm que ter muito presente é que quando a gente interrompe um choro emocional que precisava ser extravasado, você não está conseguindo cessar o estresse da criança. Esse estresse Ele foi continua. interrompido, ele continua no organismo. Então, isso é muito importante que seja entendido. E assim, gente, mais importante do que entender todo esse mecanismo de que as lágrimas liberam toxinas que o corpo precisa excretar, né? De que o choro é uma válvula desestressora do organismo, é vocês conseguirem entender que se o seu filho está chorando muito, né? E em que momentos ele está chorando, tem que fazer uma recapitulação mental do que está acontecendo. Né? Você está realmente conectada com essa criança? Então, no Você momento em que o choro. rápido, né, tempo com a criança, porque o que a gente vê muito. Pode falar? Você quer Não, terminar? deixa eu só falar uma coisa. No momento em que o Tá. choro acontece, ele tem que ser acolhido, né? O choro, quando ele vem, ele tem que ser acolhido, né? E você não tem que tentar calar o choro ou falar para a criança, não, não chora, engole o choro, ou balançar até a criança parar de chorar. Você pode, obviamente, se for um bebê muito pequeno, você balança, porque também aquele balanço, aquele colo, é uma forma da criança se acalmar, mas não com o intuito de barrar o choro, mas ajudar ela a cada vez mais conseguir ir equilibrando esses sentimentos, mas tem que deixar a criança extravasar. Agora, uma vez que você conseguiu acolher esse choro, para que a criança entenda que chorando ou não ela é amada, chorando ou não ela é acolhida, chorando ou não ela é a sua filha ou o seu filho amado, você tem que voltar para trás e falar, putz, o que aconteceu, né? Por que veio tanto choro? Né? Em que momentos eu não estava ali de fato olhando para minha criança para interpretar algum sinal de que aquilo não está legal,
né? Então, e aí volta em tudo que a gente sempre fala, né, gente? Cada criança tem o seu máximo de limite de qualquer situação na vida, né? Então, tempo máximo para brincar, tempo máximo para ficar acordado, tem criança que não aguenta ficar numa luz muito forte porque isso estressa a criança, tem criança que não aguenta barulho. A criança entra muito nisso, né? Totalmente, né? Totalmente. Então, um pai e uma mãe que são conectados vão entender esses limites muito mais facilmente, né? Por exemplo, uma criança que. Igual, a gente já até fez uma live falando sobre o temperamento, não já? Da criança. Pelo menos a gente Não, acho que abordou, né? temperamento A gente não. abordou em live falando sobre isso. Mas, assim. Não, a gente tem o post, né? Sobre o temperamento. Sim, A gente sempre fala que tem crianças que têm o temperamento mais difícil. No curso a gente também aborda sobre isso. Só que crianças que têm o temperamento mais difícil, ou crianças que se estressam, né, demonstram isso, elas conseguem extravasar melhor os sentimentos dela. Agora, quando a gente pega aquele bebê mais tranquilo, ele já tem uma dificuldade para extravasar. E é super normal essa criança, quando ela não é conectada com os pais, ela ter dificuldade de expressar o sentimento e com isso ela ficar uma pessoa futuramente mais fechada. E quando é bebê ou muito criança, como durante o dia ela não consegue liberar esse sentimento, é super normal um bebê de temperamento tranquilo despertar no meio da noite, porque é o momento que ela encontra para liberar, né, esse estresse. Então, a questão do temperamento, ela influencia muito nisso também, na liberação do estresse, né, na forma de comunicar esse estresse sim. e liberar. Então, assim, uma criança que tem um temperamento mais difícil, ela consegue explodir mais fácil, ela consegue extravasar também melhor esse sentimento. Então, ela consegue É. até, às vezes, se conectar melhor com os pais. Não, então, assim, a regra é que não existe temperamento melhor ou pior. Cada um tem, né, suas particularidades que a gente tem que observar quais que os nossos filhos se enquadram para a gente poder se conectar melhor. Eu quero falar de algumas coisas que eu vi o pessoal aqui perguntando, antes da gente passar pelas perguntas. Assim, teve muita gente falando, teve uma mãe que acabou de escrever aqui, ai, mas eu sou tão conectada e minha filha chora tanto. Então, assim, gente, como a gente falou no começo, o choro é sempre uma necessidade não atendida. Não necessariamente é uma necessidade emocional não atendida, né? Então, a gente está falando aqui muito de se conectar no sentido de não de você brincar ou de você ficar fazendo coisas só. Cuidar, né, da criança. Não é assim, quando a gente fala se conectar, é de verdade você prestar atenção no que a criança precisa, né? Então, a conexão, ela é o olhar para a criança e para as necessidades dela, do que ela está te mostrando, né? Então, um pai conectado ou uma mãe conectada tá brincando também, mas não só isso. Então, quando a gente fala conectado, é você falar, bom, eu estou atenta, né? Eu estou percebendo que talvez esse ambiente aqui, uma criança que chora muito o dia inteiro, ou ela está querendo muita atenção, ou ela está passando do ponto o tempo inteiro, né? Ou A ela não ser está que ela. com um incômodo, né? Alguma Uma dor, coisa. alguma coisa que tem que Isso. avaliar. Exato. Mas se é uma criança saudável que não tem nenhuma patologia, ou ela está querendo chamar atenção, né? Ou ela já está extremamente estimulada e aquilo ali já passou do ponto dela, né? Você deveria ter barrado aquela estimulação e levado ela para dormir muito antes, né? Quando ela te deu o primeiro sinal de sono, já era o momento de falar, bom, aqui está passando do ponto, ela já está me dando sinais de que para ela isso é conexão. Isso é prestar E, tem atenção na que, criança. isso, e assim, é importante também entender, observar a criança, tem crianças que não demonstram esses sinais de sono. Então, ela pode aparentar que está bem, mas está caindo de sono. Ela só vai explodir quando ela já estiver extremamente exausta, né? Então, esse ponto é muito importante, porque às vezes a mãe fica só tentando É. ver algum sinal de sono, mas ela tem que observar como que o filho dela demonstra ou não demonstra, né? Que nem uma pessoa escreveu, a Daniela escreveu aqui ela luta contra o sono e chora muito, que é exatamente o que você está falando, né? Provavelmente a mãe não. Ela tem que entender assim. Minha filha ela não demonstra sinal de sono, então eu tenho que agir antes que ela exploda, né? Ou a criança demonstra sinal de sono, mas pode ser um sinal de sono sutil. Ou tem pais que também não agem quando a criança demonstra sinal de sono.
E aí vai Uhum. virando uma bola de neve, né? Nem todos os pais fizeram o nosso curso para saber que tem que agir rápido nos primeiros sinais de sono. Uhum. E aí vão deixando É. acumular, 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 acumular. Isso vai gerar estresse na criança, né? Então, acho que é muito importante que se entenda, gente, assim, quando a gente... E aí, assim, teve muita gente no... a gente fez um post, quando foi o post? Foi ontem, né, Jéssica? Aquele post da cólica? Ontem, anteontem. Oi, anteontem. É, a gente fez um post sobre a cólica e muita gente falou, porque o texto do post da cólica falava sobre redução de estímulos, né? E aí muita gente falou, ai, mas como assim redução de estímulos? Do que vocês estão falando? E assim, gente, o que é estressante para uma criança não necessariamente é estressante para outra, né? Então, quando a gente fala de ter um olhar atento para a criança, de realmente se conectar com a criança, é dar atenção e entender o que naquele ambiente pode ter feito essa criança se cansar antes do tempo. O que naquele Uhum. ambiente fez aquela criança mudar o humor dela. O que naquele ambiente Uhum. está demais. Isso é conexão. Isso é você ter um olhar atento. Né? Então, de Uhum. novo, eu e a Jéssica, a gente sempre está usando aqui os exemplos dos nossos filhos, mas eu sempre falei do meu, né? Que eu tenho o meu caçula de quase 3 anos, a gente tem uma cozinha americana aqui em casa, a cozinha é aberta. Quando ele era muito bebezico, a gente ficar na sala com as pessoas usando utensílios na cozinha, lavando panela, batendo talher, lavando louça, batendo liquidificador, era extremamente estressante para ele, né? Agora, puxa, é um barulho normal de uma casa. Então, né, uma pessoa que não está conectada nisso vai olhar e vai falar: nossa, só tem barulho de casa aqui, não tenho barulhos estressantes, eu nem ligo a televisão, não tem, ninguém fica falando alto na minha casa, não tem nada. Mas aquele barulho para aquela criança era estressante. Isso é você ter um olhar atento, né? Então, vocês olharem para a realidade de vocês e falar: putz, eu tenho um filho que só chora. Eu tenho um filho que parece sempre estressado, eu tenho um filho sempre irritado. O que está estressando essa criança, né? É uma necessidade emocional não atendida porque ele precisava de mais presença minha? É alguma coisa no ambiente que está demais para ele? Eu não estou prestando atenção nos sinais de sono dele no tempo certo que eu devia colocar ele para dormir, porque está passando da janela de sono dele, está passando do máximo que ele consegue ficar acordado e ele só vai acumulando esse estresse, por isso a choradeira depois, para liberar. E sempre lembrar, gente, quando vier esse choro, é porque já acumulou algum estresse e tem que deixar extravasar. Só que também E tem que fazer o exercício de olhar para trás e falar: bom, o que eu posso aprender com o que aconteceu hoje para amanhã eu fazer diferente? Para não ficar uma bola de neve que todo dia fique igual. Esse é o ponto, né? e entender também que, às vezes, uma situação que, aparentemente, por exemplo, a criança não quer escovar dente, ela arruma uma birra naquele horário, né? Ah, eu não quero, não quero, não quero. Muitas vezes ela está usando essa situação para poder mostrar a necessidade dela que não foi atendida. Então, isso foi um gatilho para que ela libere. Então, assim, não rotulem as crianças achando assim, ah, ele não gosta ou ele é birrento. Né? Tem, ah, meu filho faz birra em qualquer lugar. Sempre que a criança está mostrando, chamando a atenção dos pais, é porque ela quer ser observada, ela quer demonstrar alguma necessidade dela que os pais não estão observando. Por exemplo, a gente que sempre trabalhou com famílias, né, nas consultorias personalizadas, quando a gente observa os questionários que a gente recebe, é muito normal, às vezes, você fala assim, como que é o ritual no final do dia? A mãe fala, eu chego do trabalho, deixo meu filho ali no tapetinho de atividade, ligo a televisão, vou para a cozinha, preparo um lanche. Aí, os pais entendem que aquele momento é um momento de união, mas não é, você não está conectando com a criança. Então, na hora que você pega essa criança e vai levar ela para tomar um banho, a criança está irritadíssima, além do sono, é porque ela quer ficar com você. Então, ela não quer se separar. Então, assim, não adianta pensar só, ah, mas eu estou fazendo exatamente como as meninas falam, eu entro pro quarto, abaixo. Mas e o momento anterior? Né? Voltando o tempo todo Jéssica, na. tá horrível a sua internet. Sério? Tá horrível. Tá travando? Não, tá tipo embaçadíssima a sua imagem. Acho que é porque eu tô mexendo e tá desfocando. Melhorou? É médio. Melhorou? Não, agora tá melhor. Mas ó, vai e volta uma imagem ruim. Estranho. Pra mim tá tudo É, normal. não, tá ruim. Bom, fala. Agora voltou. É, voltou? Voltou.
Então, é entender, né, todo o contexto que está levando a isso. Aí, isso é muito normal também de acontecer quando as mães falam assim, ah, mas com a babá ele fica bem. Comigo é uma choradeira sem fim. Por que com a mãe e o bebê chora? É porque ali ele sente que é um porto seguro, ali ele pode extravasar os sentimentos. Então, às vezes, a mãe vê isso como um lado negativo, mas na verdade, para a criança é um ponto positivo porque ele quer liberar as emoções com que ele sente confiança. Né? Então, igual a gente quer desabafar com uma amiga. De repente, a gente não quer desabafar com outra pessoa. A gente quer estar naquele momento com aquela pessoa e liberar o sentimento. Então, esses pontos é muito importante. Então, pensar assim, ah, se meu filho não chora comigo, isso é um ponto positivo. Na verdade, não é isso. Né? É um ponto negativo. O contrário. É um ponto positivo que a criança sente segurança em você. É, Tá? eu acho que tem um ponto importante aí no que você falou, né? Que é um ponto que eu tinha anotado aqui no meu roteiro também, da questão de observar a criança dia e noite, né? Então, muitas vezes os pais falam, e tá cheio de gente aqui, eu tava voltando nos comentários, cheio de gente falando que a criança acorda chorando muito de madrugada, ou que chora muito para iniciar o choro, e a gente já vai falar especificamente do porquê que isso acontece, mas eu acho que essa observação de observar a criança dia e noite é fundamental para que você também não deixe chegar nesse cúmulo, né, nesse acúmulo, na verdade, de um choro intenso na madrugada, porque ou ela vai acordar à noite para liberar esse estresse acumulado, e o efeito vulcânico nada mais é do que isso, ela precisa extravasar esse nível alto de cortisol que foi acumulado no organismo, ou ela vai chorar muito no início para adormecer, né? Então, assim, pegando várias pessoas aqui que estão falando, minha filha acorda muito chorando no meio da noite, é um choro de dor, acorda assustada, só para se eu, que sou a mãe, pega no colo. Esse choro é um choro típico de efeito vulcânico, né? Típico. Chora Né? dormindo, né? Vi aqui que eu colocou meu filho chora dormindo. Exato. E aí, assim, gente, para quem não sabe o que é o efeito vulcânico, é o acúmulo de cortisol no organismo que foi sendo acumulado ao longo do dia, geralmente porque a criança recebeu muito mais estímulos do que ela podia, né, do que ela aguentava, seja porque houveram muitos estímulos mesmo, ou porque as sonecas foram ruins, ou porque as janelas de sono foram ruins, e aí esse estresse vai se acumulando, esse estresse acumulado faz o nível de cortisol ser produzido em excesso no organismo e ela precisa acordar de madrugada para extravasar isso, mas também porque o cortisol desperta a criança de madrugada porque ele se sobrepõe à melatonina, né? Que é o hormônio do sono. Então, esse choro é um choro que identifica muito que o nível de estímulo ou a rotina não estão equilibrados, que de novo nos leva para o ponto de ter um olhar atento, de ter conexão com a criança, para você durante o dia atender as necessidades dela, para não deixar isso acontecer durante a noite. Né? Então aqui eu acho que a gente está falando muito de um choro que pode acontecer por uma necessidade emocional, mas também por uma necessidade fisiológica que não foi atendida porque passou do ponto da criança. Né? E, gente, mais uma coisa para a gente pôr a culpa materna, né? Mais uma coisa para que a gente sempre fale, cadê o meu olhar atento? E se eu não fico com meu filho durante o dia, quem cuida dele tem que ter um olhar atento. Né? A pessoa tem que ter um olhar atento e responder prontamente, né? E se é uma criança mais velha, esse olhar atento não necessariamente é o de colocar a criança para dormir o tempo inteiro como uma criança pequena, mas esse olhar atento de uma criança mais velha é de entender o que essa criança está querendo. Ela quer atenção, ela quer presença, né? Ela quer carinho, ela quer... O que ela quer? Né? O que essa criança está querendo? E muitas vezes essa criança também, o que ela está querendo é uma colocação de limite. Né? Muitas vezes a criança também está querendo uma colocação de limite que ela não está tendo, porque o limite também é uma demonstração de amor, de afeto, de importância, de carinho. Né? Então, tudo isso faz parte desse olhar atento e dessa conexão. Né? O limite é a forma de mostrar que você está observando e ligando para a criança, né? Isso é muito importante. Exato, exatamente. Os pais pensam que ceder a tudo
você está agradando a criança, e não é verdade. A criança, ela pede o tempo todo limite pra gente. O tempo todo elas estão ali tentando ver até onde que ela pode ir. Ó, vou começar a ler as perguntas, tá bom? Tá bom. Meu bebê tem 1 ano e 2 meses e chora muito de ficar sem ar quando é contrariado ou recebe um não, né? É, acho que tem muita coisa quando a gente entra numa idade. Acho que tem, assim, eu tenho duas coisas aqui, né? Depois você me complementa, Jéssica. Você quer responder? Que eu falo muito, né? Pode falar. Eu Eu preciso acho de que, complementar. Peraí. eu acho que tem duas coisas aqui, né? Conforme a criança vai ganhando mais conhecimento do mundo à sua volta, ao seu entorno, é, uma criança dessa idade, né, até os 5 anos de idade mais ou menos, a criança não sabe fazer chantagem emocional, tá bom, gente? Então, não é chantagem quando uma criança de 1 ano e 2 meses faz birra, como a gente chama, né? Mas ela entende, né, porque são crianças inteligentes, entendem que o choro dela gera uma reação, né? Então, não necessariamente é uma chantagem emocional, mas é a inteligência de que, opa, esse meu ato gera uma reação, né? E aí, precisa usar muito de inteligência emocional do nosso lado para bancar a sua posição, né? Então, você está falando aqui que chora muito de ficar sem ar quando é contrariado ou recebe um não. Se você tem certeza de que você está dizendo um não porque aquilo é melhor para ele, você tem que sustentar esse seu não de forma acolhedora. Sempre de forma acolhedora, né? Então, de novo, vou usar o meu exemplo hoje que falei não pro ovo de Páscoa. Nossa, gente, juro, eu enfrentei um choro de 15 minutos, né? Eu fui firme. E eu peguei ele no Uhum. colo e eu falei o tempo inteiro que ele não ia comer. Perguntei se ele queria uva passa, banana, uva, qualquer coisa. Mas eu não ia dar o chocolate para ele. E eu não dei o chocolate para ele. E ele ficou sem ar, e ele ameaçou vomitar, e ele estava no meu colo. E é isso, né? Mas assim, não necessariamente isso é uma necessidade não atendida emocional sua, pode até ser que seja, né? Eu acho que sempre tem que olhar e falar, putz, meu filho sempre tem uma reação exacerbada quando ele é contrariado. E aí você fala, putz, como é que tá a minha colocação de limite? E como é que eu tô dando amparo quando eu Sim. coloco esse limite? Mas ao mesmo tempo, quando eu não tenho que colocar limite, eu também estou com ele? Eu estou brincando, eu estou me conectando em outros momentos ou ele só recebe a minha atenção quando eu estou lá bancando o não? Porque se ele E só está como recebendo você a sua. banca nesse não? Porque se não, você fala um não, e não, porque a criança chorou e você sempre acaba cedendo, ela vai sempre resistindo mais porque ela É. sabe que uma hora você vai ceder. Então aí o choro fica cada vez pior, né? E tem crianças também que sabem que a mãe só entra em cena quando é para falar não, né? O restante do tempo a mãe não tá ali, né? E aí a criança sabe que naquele momento Que ela vai ter é, atenção. ela vai ter a atenção que ela precisa. E aí ela usa daquilo para ter a mãe perto, né? Então tudo isso tem que ser O levado em choro envolve consideração. muitas pessoas, né? Exatamente. Aqui, minha filha de 2 anos acorda chorando muito. Acorda ainda várias vezes na noite. Sempre me disseram que com 2 anos iria melhorar. É, com 2 anos, ou pode ser efeito vulcânico, ou pode ser questões emocionais, né? Pode ser muito É, questões emocionais, né? pode ser o irmãozinho que chegou, ou mudança de escola, ou, enfim, A é mãe tá muito. trabalhando A mãe muito. está trabalhando muito e não está ficando tempo suficiente, ou essa É, criança não está descansando durante o dia, enfim. Né? O que a gente está tentando passar aqui hoje é esse olhar assim amplo, né? Não fechar o choro por uma questão assim, ah, meu filho só vai chorar se ele for abandonado no quarto, tipo, né? Coisa que a gente até repudia, né? Esse tipo de comportamento, de falar que a criança vai ter que ficar sozinha no quarto. De jeito nenhum, pelo contrário. A criança ela tem que ser acolhida. Mas é entender que o choro ele pega vários fatores da vida da criança, tanto fisiológico quanto emocionais, e cada família tem que ponderar o que está faltando, né? O que está de errado ali para poder ajustar.
É uma coisa importante, gente, assim, né? Quando a gente fala da questão dos limites sensoriais de cada criança, né? Que é, em algum momento aqui dessa live a gente falou sobre se os estímulos estão muitos, isso linka diretamente com janelas de sono, que é uma coisa que a gente sempre fala muito, né? Em todas as nossas lives, no curso, para que os pais estejam atentos às janelas de sono, aos sinais de sono da criança, para não deixar passar desse limite. E aqui, vocês estão fazendo muitas perguntas que podem ter a ver com questões emocionais e que por isso a criança está despertando na madrugada, mas que muitas dessas perguntas também provavelmente têm a ver com muitos estímulos, porque passou da janela de sono da criança, né? Então, Eu acho difícil a gente dar uma resposta fechada para cada caso, né? Porque tem tantos fatores que podem estar contribuindo para esse choro e a gente não conhece de fato a realidade, né? A gente está vendo só a ponta do iceberg, assim, não está vendo o contexto todo. E a gente pode até falhar na resposta, né? Mas por isso que tem que avaliar o todo, né? Tanto a questão da rotina, tanto a questão do ambiente onde essa criança passa durante o dia, como que estão os estímulos para ela. Às vezes o que não é estimulante para o filho da vizinha é super estimulante para o seu filho e eles têm a mesma idade. Como é que está a sua conexão emocional com o seu filho? Se ele está tendo o copinho emocional dele preenchido todos os dias para ele ir para a cama bem abastecido todos os dias à noite, né? Então, tudo isso é importante, né? Para que você. Porque lembra sempre, gente, eu quero muito que vocês saiam dessa sessão pensando: se o choro veio, eu preciso deixar ele extravasar e acolher. Mas Não eu fique preciso. tentando calar o choro. Quando a gente fala calar o choro, é arrumar algum meio para distrair a criança, né? Deixar Porque essa tem criança muitos pais. no choro. Exato. Tem Não, a muitos pais avó, que gente, quando. a avó, então, minha mãe, será que ela não esteja vendo? Mas Não, porque meu marido faz muito isso. Às é vezes o Vinícius está normal, chorando no é meu tudo, colo. né? O meu marido, sempre que o Vinícius está chorando, ele chega e começa a pôr alguma coisa na frente do Vinícius para parar o choro. Olha isso Não, aqui. Não façam isso, gente. minha Não sogra, façam isso. quando o Luca era muito pequeno, ela comprou, acho que todos os tipos de chupeta do planeta, porque ela falava, chupeta vai acalmar. E ela tentava e não pegou nenhum tipo de chupeta. Aí ela tá assim, ai, com a Lara eu vou colocar chupeta. Eu falei, não vai não, você vai fazer o meu curso. Então. E não, porque eu acho importante que vocês entendam essa questão das janelas de sono, porque muitas vezes os pais falam, poxa, mas eu já tô desestimulando, né? Às vezes, esse próprio post que a gente fez sobre a cólica, que são trechos de um texto de um pediatra australiano, ele fala que quanto menor o bebê, mais você tem que ficar com ele num ambiente que não tem estímulo nenhum se é uma criança muito sensível, né? Então, esse olhar, né? Se você qual é o limite do seu filho para esse estímulo, vai dizer o que você tem que mudar na sua rotina, o que você tem que mudar no ambiente da sua casa, porque isso faz toda a diferença, gente. Vocês vão ver uma grande mudança no padrão de choro dessa Tem um criança. limite, né? Tem que ter uma sintonia entre o limite da criança e o limite dos pais. Exato, exatamente. Meu filho tem 4 meses e toda vez que acorda de sonecas ou sono noturno, ele chora. O que pode ser? Ele não está dormindo o suficiente, por isso que ele acorda chorando. Sempre que uma criança acorda chorando é porque ela não está dormindo o suficiente, tá bom? E aí, o porquê que ela não está dormindo o suficiente é que você tem que investigar, né? Então, aqui é um capítulo muito grande, que a gente fala muito disso também sempre, né, Jéssica, e no curso também. E assim, você tem que investigar o ambiente onde a criança dorme, os estímulos que ela está recebendo antes de cada período de sono, Intervalo que ela está os, acordada. os intervalos que ela está ficando acordada, que são as A janelas de duração, sono. né, desse Oi? sono. A duração desse sono, né? Desses sonos, né? Porque são vários sonos durante o dia e a noite. Ainda mais que é um bebê de 4 meses, né? Então, são muitos elementos que você tem que prestar atenção. Mas assim, o que a gente já consegue te dizer é acordar chorando de sono é porque não dormiu o suficiente. E aí você precisa entender quais são os ajustes que você precisa fazer
para que se prolongue esse sono e a criança... E assim, a criança que vai muito cansada para o sono, naturalmente ela vai acordar antes da hora, né? Uhum. Quando se tratam de crianças pequenas. Crianças mais velhas até podem ir mais cansadas a partir de uma certa idade, mas aí assim, a partir de uma certa idade, 4, 5 anos de idade, né? Então, Uhum. antes disso, crianças que vão muito cansadas para o sono, normalmente acordam chorando, né? Seja de uma Uhum. soneca, seja do sono noturno. Porque o cansaço extremo gera superestimulação e a superestimulação faz com que o sono não seja tranquilo, que o sono não seja reparador, que a criança fique ligadona enquanto está dormindo e não aprofunde no sono. Por isso que ela É. acorda estressada, né? Chorando, tá? Muito cuidado com televisão, né, Lu? Nossa. Televisão, Não, o é. Fabrício, ele colocou outro dia, esses dias atrás, ele colocou o filme do Hulk pro Luca ver. Aí disse que o Hulk saiu matando todo mundo. Aí o Luca acordou depois de umas 2 horas, o Hulk tá caindo do avião. Eu falei, gente, o que é isso que esse menino tá falando? Aí o Fabrício, ai, porque eu vi o filme. Gente, olha, é difícil. O pai, Não, eu tava trabalhando agora no final do dia, aí fui lá pro quarto para chamar o Vinícius para jantar. Quando eu chego lá no quarto, meu marido vendo televisão com o Vinícius, já tava noite lá fora. Aí eu falei, por que que você é tá com essa difícil, né? televisão? Eu falei, gente, o que que você tá fazendo com essa televisão ligada? Não, mas para acalmar um pouquinho. Eu falei, bom, eu não vou nem falar nada, porque parece que você nem é casado comigo. Ele gosta. Meu bebê está reconhecendo o ambiente do sono noturno e quando entro no quarto escuro com ruído branco, começa a chorar. Você responde. Bom, né? Vou repetir aqui o que a Lu falou, que esse bebê já deve ter ido dormir super cansado, mas eu também falaria que esse bebê não foi preparado também gradativamente para o processo do sono. Então, esse ritual tem que começar com antecedência, as luzes da casa têm que ser reduzidas de forma gradativa. Então, conforme o dia for, né, caindo, a casa tem que estar em sintonia com a natureza, porque se a criança está num ambiente super estimulado, já está com muito sono, e você entra para um ambiente já escuro, a criança, ela provavelmente, além dela extravasar todo aquele efeito vulcânico do cansaço, ela não vai relaxar para dormir, porque ela não foi preparada para isso, né? Então, a preparação do ambiente desde o final do dia, desde 5h30, então se a criança, né, mais ou menos dorme às 7 horas da noite, essa preparação tem que começar por volta de 5h30 da tarde, né? Com conexão com os pais, com redução de estímulo, tirar visitas, se essa criança fez sonecas ruins, adiantar esse sono. Então, isso tudo contribui para que a criança vá dormir mais tranquila, né? Tem uma pergunta aqui que a resposta eu acho que é exatamente a mesma que você deu agora, da Monique. Ela fala, a minha tem 1 ano e 3 meses e agora ela tá dando para fazer birras na hora de dormir, sendo que ela sempre dormiu tranquila. O que fazer nesse caso? Acho que é muito do que você falou, né? De preparar a criança para o Preparar o sono, ambiente. mas eu agregaria a essa preparação do ambiente, checa se não mudou nada na rotina, se ela não começou a ir para a escolinha, checa, de repente ela não mudou nada na rotina dela, mas você mudou na sua e ela tá sentindo um pouco mais de falta sua, ou ela tá E as ficando num necessidades ambiente. mudam, né? Oi? Nessa idade é legal a gente contar uma historinha antes. Falar, vamos colocar as bonequinhas para dormir, porque a criança entende que as bonequinhas vão dormir, eu também vou, do que a criança tá brincando simplesmente, vai parar de brincar porque vai dormir, sabe? Aquela coisa mais. Então, assim, usar o lúdico nas crianças um pouco mais velhas ajuda muito nesse processo. Vai Olha pro aqui, banho, vou dar banho na bonequinha, e a faz o processo. própria A própria Monique falou: o que fazer com as birras e choro no dia a dia? Devo ignorar? Porque percebo que quanto mais reclamo, mais ela chora. Tá vendo? É típico, ela quer atenção, Porque a né? pessoa ela quer Gente, extravasar. a Ela birra, quer ser ouvida, né? a birra, normalmente é porque a criança está querendo chamar atenção, né? Ela está querendo você, ela está querendo a sua presença, ela está querendo que você esteja ali para ela. E não é do lado, né? Às vezes a gente senta, eu inclusive, né? Eu sou a primeira a levantar a mão. A gente senta do lado dos filhos
mas não tá nem olhando para a criança, a gente tá no celular, tá com o computador no colo, com o tablet, com a televisão ligada. E a criança quer só atenção muitas vezes, né? Então ela vai fazer. Essas crianças são as que normalmente têm um comportamento difícil, são as crianças que na escola vão ser mandadas para fora várias vezes, né? É o jeito de chamar atenção, porque não está tendo a atenção que ela precisa para suprir as necessidades emocionais dela, né? Isso é muito importante. Esse ponto que você falou, Lu, como que a gente adapta a rotina. Por exemplo, quando eu tenho algum encontro com amigos, que eu sei que não é um momento que eu vou conseguir dar atenção pro Luca, eu não levo ele. Agora, quando eu quero fazer uma saída, especialmente com ele, para dar atenção, eu vou sem ninguém. Vou eu, meu marido e ele. Por quê? Senão a criança vai estar ali, você não consegue conversar com seus amigos, você não consegue dar atenção e vira aquela bola de neve. Então, assim, também saber separar os momentos ajuda muito, né? Porque reduz o estresse tanto nosso quanto da criança, porque ela fica ali no ambiente querendo atenção e a gente não tem que dar. Tem uma outra pergunta boa aqui, ó. Choro é só quando ultrapassa? Pode ser um mecanismo normal para dormir? Ele é um mecanismo normal para dormir se a criança precisa extravasar alguma coisa que ultrapassou durante o dia, né? Então, sempre vai ser quando ultrapassa, né? Ou quando falta, né? Então, ultrapassou o meu limite de estímulo, ultrapassou o meu limite de que eu tô com muita saudade de você, ultrapassou o meu limite de que eu preciso muito me conectar mais com você. Então, isso gerou uma falta, gerou uma carência de alguma coisa ou uma super estimulação, se foi estímulo demais. Jéssica, você tá super embaçada. Tô vendo isso. Estranho. Não é internet. E aí a criança precisa extravasar, né? Então, e assim, gente, quando acontece essa necessidade de extravasar antes de dormir, que é super normal, deixa, né? Não deixa sozinha, deixa extravasar, deixa chorar, conforta, acalma a criança, espera ela extravasar tudo que ela tem que extravasar, e aí vocês depois continuam o processo para que ela durma, né? Mas não se desesperem, porque passou do limite de alguma coisa. Se eu mudar a rotina da minha bebê, ficar passeando o dia todo, quando chega à noite, ela chora dormindo. Falei com a pediatra sobre isso, ela disse que isso é chamado de terror noturno. Não, não é. Isso é chamado de efeito vulcânico. Isso não é terror noturno, tá bom? Terror noturno é outra coisa que a gente nem vai falar aqui, porque não... Demora tempo, né? Nem vai dar tempo e não é. Mas isso aqui que você descreveu é completamente efeito vulcânico. Não é terror noturno. Vamos ver. Tem que deixar chorar para liberar, sim. Minha filha de 8 meses anda chorando demais. Não sei se é dente, mudou da água para o vinho. Ó, nessa idade, provavelmente ela pode estar com cansaço acumulado porque abandonou a terceira soneca. Né, E tem angústia da separação também, né? Nessa idade. Tem a angústia, né, da separação nessa idade que contribui. A criança ela começa a ficar angustiada quando a mãe sai de perto. E ela não tem a noção que a mãe saiu, mas ela volta. Então, toda separação para a criança, principalmente no momento de dormir, que é um momento de separação mesmo, é angustiante. Precisa ter muita paciência, muita conexão, brincar de esconde-esconde nessa idade, né? Para que a criança saiba que você sai e você volta. Não sair escondido, né? Que é um hábito que a gente... Nunca sair escondido, nunca, nunca. Gente, nunca sai escondido de uma criança, nunca. Né? Por mais que ela chore, eu vou sair escondido para ela não chorar. Não faça ela isso. Tem que entender, porque assim que ela vai aprender, porque se você simplesmente desaparece, imagina você não tá nutrindo confiança na criança. Pelo contrário, você tá gerando insegurança, você tá gerando sentimentos de que ela pode te perder a qualquer momento. Nunca façam isso. Essa pergunta aqui, ó, não é nem uma pergunta, é uma observação muito boa. Eu não sei lidar com o choro da minha filha. É uma fragilidade minha. Gente, esse é um ponto muito bom, né? Que é o que a gente falou há um tempinho atrás aqui na sessão, né? De você olhar para dentro
e se perguntar quais são as minhas experiências da vida, né? Principalmente da minha infância com choro, Por né? que que o choro me incomoda tanto, né? Como que foi minha experiência com meus pais com o choro? Como que eu fui acolhida, como que eu me sentia, como que eu me sinto quando eu presencio um adulto chorando, como que eu me sinto quando eu choro por uma necessidade minha, e aí tenta transferir isso para a criança, né? Super importante vocês refletirem sobre experiências passadas e presentes de vocês com o choro, para conseguir acolher o choro da criança, gente, porque é disso que se trata aqui, né? Acolher e revisar o que está causando o choro. É isso, né? Nunca tentar calar, né? Ah, vou calar, não pode chorar. Para crianças maiores falar, engole o choro. Gente, nunca, Chorar nada é disso, feio. É. né? É... Nossa, muita gente falando que a criança acorda chorando e a gente já falou bastante. Minha avó sempre diz para eu deixar meu filho chorar. As avós sempre sabem, né? Aí é importante falar o que que é deixar chorar. Sozinho, de jeito nenhum, De né? jeito nenhum. Ó, minha filha de 6 anos até hoje acorda à noite chorando. Então, aí, sabe, conforme a criança vai ficando mais velha, você tem que olhar muito questões emocionais, né, Jéssica? Precisa até Muito. procurar, né, a ajuda de um terapeuta para poder entender qual que é esse motivo desse choro ainda tá tão persistente, né? Exatamente. E como resolver o emocional se a criança abaixo dos 6 anos não tem maturidade neurológica para isso? Ué, a questão de você identificar. Extravasar, né? Na verdade, é entender que a criança ela não tem, justamente por ela não ter essa maturidade, a gente tem empatia com o bebê, né? Não deixar com que ela extravase os sentimentos do que bloquear ela liberar, porque esse bloqueio que gera toda a angústia no bebê e faz com que ela prolongue esse sentimento. Exatamente. Eu acho que é muito diferente você lidar com o choro de uma criança que tem maturidade para ter uma conversa e de uma criança que você simplesmente vai acolher, né? Agora, a criança não precisa ter maturidade neurológica para que ela se sinta acolhida, né? Para que ela sinta que você está ali, independentemente do que for, e que ela tem espaço para extravasar aquele sentimento e que tudo bem ela querer extravasar aquele sentimento, né? Isso para mim, assim, é reconhecer que a criança está com uma necessidade, é aceitar que ela tem essa necessidade e fazer ela se sentir parte, né? Fazer ela sentir que ela é parte, o choro é parte também do seu amor para com ela, né? Acho que isso é muito importante, Não né? esperar a criança chorar para você falar que ama, né? Você tem que usar outros momentos para isso. Ela perguntou assim, essa mesma pessoa que falou de não ter maturidade neurológica falou, não adianta reeducar o sono, então, não é disso que a gente está falando, né? Você pode reeducar o sono, mas você pode reeducar o sono quando existe espaço para você entender quais são os estressores durante o dia que estão causando todo esse estresse e esse choro, e você ajusta esses estressores diurnos. Ao mesmo tempo, se você está dando a sua presença necessária para a criança, e aí o ciclo se fecha, né? Você está prestando atenção no dia dessa criança, nas questões emocionais dessa criança, e aí sim você tem tranquilidade para ensinar ela a dormir, para ensinar ela que ela tem condição de adormecer melhor, para ensinar ela que tudo bem. E assim, gente, dormir é um ato que cada um faz de forma solitária. Ninguém fecha o olho e o outro dorme por você. Não existe Ou faz isso. o outro dormir, né? Oi? E nem fazer o outro dormir, né? Igual os pais têm a concepção que eu vou fazer meu filho dormir. Não, você vai ali acalmar o bebê, mas não fazer ele dormir. Isso é muito diferente. Ninguém faz ninguém dormir, O que a né? gente está falando aqui é porque, assim, muitas vezes os pais pegam. A gente até já falou sobre isso, né, Lu? Pega um elemento do que a gente fala e acha que é só aquilo. A gente quer o tempo todo pegar um contexto de vários elementos para juntar um quebra-cabeça, né? Então, não é Exatamente. porque a gente está falando isso que a gente está ignorando o processo de reeducação do sono. Mas o que a Não gente está é. falando aqui É que se colocar complementar.
Se a gente focar só na reeducação do sono, não vai dar certo se você esquecer tudo que precisa ser avaliado. Por isso que a gente sempre fala que o curso são as 24 horas do dia da criança. Justamente porque para você chegar no processo noturno de reeducar o sono, você precisa fazer uma revisão do dia. Você precisa checar como estão todas essas questões que a gente falou tanto aqui hoje. Porque senão você não vai ter sucesso à noite, né? É, Por quê? Porque a criança vai estar tão estressada à noite que não tem como ela ter uma noite de sono tranquila. Por quê? Porque para dormir, ela tem que estar com sono, tem que estar tranquila e emocionalmente abastecida. Se ela não tiver esses elementos, ela não vai dormir bem e não vai ter um sono contínuo, né? A pessoa escreveu como fazer com o choro de cólica. O choro de cólica, dá uma olhada nesse último post que a gente